Fala pessoal, beleza? Meu nome é Manuel Esperandi e vou estar dando início aqui à nossa playlist de Rest Assured. Se você está aqui, você provavelmente já sabe como que é e como funciona o API e está querendo provavelmente, além de testar, estar automatizando sua API, correto? O que é o Rest Assured? Ele é um ADSL que foi criado com o objetivo de testar e validar serviços REST. Esse é o único propósito da existência do Rest Assured. Tá? Ele faz uso de Java e ele é bem simples, bem fácil de trabalhar. No caso aqui, eu adicionei aqui um teste de exemplo, tá? Para você visualizar como ficaria mais ou menos um teste. Perceba que ele faz uso da linguagem Gherkin, né? Que é o Given, When and Then. Inicialmente aqui a gente vai estar importando algumas bibliotecas de maneira estática, porque segundo a documentação deles, eles dizem que tende a funcionar melhor, essa é a única expressão que eles dão, que vai funcionar melhor se você importar de maneira estática. Então, importei aqui de maneira estática as bibliotecas do Rest Assured. Dentro do nosso teste aqui vai ter o given, que é onde eu vou estar especificando uma pré-condição. Então aqui eu posso passar um parâmetro, nesse caso aqui eu estou passando o nome do nosso usuário, que vai ser Emanuel. Você pode estar passando um token, caso seja necessário um token para estar acessando esse endpoint. E depois do given eu venho no when, que é onde eu vou estar executando uma ação. Nesse caso aqui eu vou estar executando um post, um endpoint user add, mas pode ser um get, pode ser um put, um delete, enfim, não tem problema. E, por consequência, vai vir o then, que é onde eu vou validar se, após a minha ação, o que ele me retornou era o que eu havia esperado. Nesse caso aqui, eu espero que ele retorne para mim um status code 200. E no body do meu response, tem um message, e essa mensagem ele tem que ser user Emanuel were added, ou seja, o usuário Emanuel foi adicionado. Então esse é um exemplo bem simples, onde tu consegue entender mais ou menos aqui como é que é feito aqui o corpo do nosso teste quando você está trabalhando com Rest Assured, beleza? Para a criação do nosso projeto aqui, a gente vai precisar de um JDK instalado, de preferência versão 11 ou maior. IDE, eu recomendo IntelliJ ou Eclipse. IntelliJ tem a versão gratuita dele lá, só jogar no Google. Se não estiver enganado, se chama Community. Então, ela é bem boa, bem intuitiva, bem fácil de utilizar. E para mim ela é superior ao Eclipse, porque ela tem alguns apetrechos a mais que o Eclipse não tem. E ela é mais amigável também. Então, para quem está começando agora a trabalhar com código, acaba sendo mais fácil. No caso, uma API, né? Porque a gente precisa testar e automatizar os testes de alguma API. No caso, eu vou estar usando uma API pessoal que eu tenho aqui, mas eu botei essa dummy JSON de exemplo, que é uma API aberta ao público e gratuita, fácil de você estar tendo acesso. Vou também deixar uma lista aí, um link com a lista de... tem um site que tem uma lista de APIs públicas e gratuitas que você pode estar fazendo uso para você estar brincando com os seus testes aí também. É interessante que você tenha o Postman instalado aí, para você visualizar de maneira mais fácil como é que está funcionando a tua API em tempo real. Então, no caso, primeiro eu vou testar ela de forma manual, depois eu parto para os testes de Rest Assured automatizados, beleza? Vou estar dividindo os testes de API entre 3 testes. É o Health Check, Contrato e o Funcional. Tá? O Health Check ele é mais para validar se a tua API está viva. Porque vamos supor que a tua API nem está funcionando, eu não preciso nem fazer os outros testes. Então ele é um teste mais com o intuito de, caso a API não esteja funcionando, a gente economizar esse tempo que ele gastaria depois tentando acessar tentando fazer todos os outros testes e falhando em todos, né? Eu botei um exemplo aqui do Health Check Test, que ele é bem simplesinho. Como eu vou estar fazendo uso do TestNG, ele tem essa nomenclatura aqui de groups, tá? Então eu posso dar um @test e passar aqui esse parâmetro de groups, onde eu divido os meus testes através de grupos, tá? Caso você faça uso do JUnit, caso você esteja mais acostumado com JUnit e não queira fazer o uso do TestNG, essa anotação no JUnit é o @tag, tá? Então eu criei aqui um public void health check. Dentro dessa função aqui, perceba que eu não passo um given, porque eu não preciso de nenhum parâmetro para ele. Então eu dou um when,
Então, quando eu der um get no endpoint help, então eu espero que o status code seja ok, e no meu body tem um status ok. Então, perceba que é bem simplesinho esse teste. Então, quando eu vou dar um get nesse endpoint, espero que o status code seja 200, que no caso é ok, e no meu body do meu response tem um status e ele seja ok. Simples assim, não tem muita firula, tá? Então vamos começar a botar a mão agora no código. A gente já está nessa primeira aula aqui já, esse primeiro vídeo já dando início ao nosso projetinho. No meu caso aqui, eu vou estar fazendo uso do IntelliJ, tá? Então vou criar aqui, no caso, um novo projeto, chamado de REST Assured, tá? Ele, no caso, vai ser com Java. O build system, eu vou usar o Maven. Ele é mais verboso e tal, mas eu estou mais acostumado com ele. Tu pode usar o Gradle caso tu esteja acostumado. No caso aqui, a JDK eu vou estar usando a 17. O Group ID esse é padrão, que eu sempre uso para os meus projetos. Artifact ID vai ser o mesmo nome do meu projeto. Então vou dar um create aqui. Esperar ele carregar aqui. Beleza, show de bola. Deixa eu aproveitar, vou no meu GitHub. Eu vou criar um novo repositório aqui, para deixar isso aqui salvo. Tá, deixar público, vou criar o repositório. Isso aqui vocês não precisam fazer não, tá? Estou fazendo só por costume. Estou dando meu projeto, estou dando meu projeto chamado Git Init aqui. Para inicializar. Pronto. Consigo dar um commit, beleza. Show. Tá, isso aqui, essa parte vocês podem ignorar, só porque eu quero jogar esse projeto aqui no GitHub. Futuramente, caso, sei lá, vamos supor que tem alguma parte do código que para você não está fazendo sentido, ou em alguma parte ali do vídeo você tentou fazer a mesma coisa que eu, mas deu errado, você pode olhar no meu código aqui, que ele vai estar no GitHub e acho que vai estar auxiliando vocês. Bom, inicialmente, perceba que como a gente está fazendo o uso do Maven, vai ter o arquivo .pom, certo? Dentro do arquivo .pom a gente vai botar as nossas dependências, né? Caso você não saiba, quando você está trabalhando com o Maven, ele tem esse arquivo .pom, mas caso você esteja fazendo o uso do Gradle, ele vai ter um arquivo properties.gradle onde você vai estar colocando as suas dependências. Então você tem essa diferencinha aqui do Maven com o Gradle. Tá? Aqui dentro desse POM a gente vai estar trabalhando todas as dependências que vão ser necessárias para o nosso projeto. Quais são essas dependências? Então, eu vou vir aqui no Maven Repository, que é o site deles. mavenrepository.com. Bom, eu vou vir aqui no site do Maven Repository, tá? Que é basicamente o repositório onde a gente vai ter aqui todas as dependências que a gente vai estar utilizando no nosso projeto. Inicialmente, eu vou estar pesquisando por REST Assured. Tá? Vou pegar a última versão que nós temos aqui. Vou copiar aqui a nossa dependência. Como eu estou usando o Maven, está aqui, mas caso você esteja usando o Gradle, está aqui também, tá? Vou adicionar minha dependência aqui. Opa. Perdão. Aqui, pronto. Então, beleza. Adicionei aqui o de REST Assured. Aqui, como eu estou fazendo uso do IntelliJ, ele vai ter esse botãozinho aqui, ó. Perceba aqui nesse canto superior direito, chamado Load Maven Changes. Eu posso clicar aqui ou dar Ctrl Shift O. Tá? Porque como eu fiz uma operação no POM,
eu preciso salvar e dar um load nessas mudanças, porque aí ele vai baixar pra gente o Rest Assured. Ele baixa, não sei se deu para perceber, mas foi bem rápido aqui, ó. Ele carregou. Se eu vier aqui agora nas minhas bibliotecas externas, a pastinha aqui, ó, biblioteca externa, você vai ver que vai ter aqui, ó, Maven IO Rest Assured. Tá vendo? Tudo isso ele baixou pra gente aqui agora. Então todas as vezes que eu vou adicionar alguma dependência aqui, eu preciso salvar esse arquivo para ele carregar as mudanças no Maven e trazer para a gente as bibliotecas aqui. Então, nesse caso, eu preciso do Rest Assured e para auxiliar ele, eu vou estar trazendo também o testmd. Mas caso você esteja mais, como eu disse, caso você esteja mais acostumado com JUnit, também não tem problema nenhum, tá? Pode fazer uso do JUnit. Novamente adicionei uma nova dependência aqui. Clico aqui, ó, no JUnit, ou dou um Ctrl Shift O. Ele carregou aqui bem rapidinho e já baixou pra gente o testmd, tá? Inicialmente, a gente vai estar usando só essas duas dependências. Com o passar do tempo, a gente vai adicionando as demais, tá? Então, beleza. Show. Então, com as nossas dependências já inseridas no nosso projeto, eu vou criar aqui dentro do Java, estou aqui na pasta teste, Java, vou vir aqui e vou criar um novo pacote, chamado testes. Tá? E dentro desse pacote de testes, eu vou criar um Java Class, chamado Health Check Test. Show. Então, beleza. Então, bem simplesinho, né? Vim aqui e simplesmente criei uma classe chamada Health Check Test. Tá? Dentro dessa classe aqui, eu vou criar uma função pública chamada Health Check. Tá? Beleza. Porque como eu disse, né? Ou a gente tinha pego no nosso exemplo lá no slide, a gente vai ter uma funçãozinha onde eu vou validar, entre aspas, a saúde da minha API, certo? Então, como eu não vou estar precisando passar nenhum parâmetro para acessar o endpoint de help, no caso, eu vou pegar, eu fazendo uso do Postman aqui, eu criei aqui, no caso, uma collection para validar todos os endpoints da minha API, tá? Então, essa minha API, deixa eu abrir a documentação dela, ela tem o endpoint de health, que é só para validar como é que está a minha API, se ela está ativa ou não, se ela está funcionando, se ela está viva ou não. Aí vai ter o endpoint de users, onde ele vai retornar a lista de todos os usuários existentes. Eu posso passar, caso eu queira pegar um único usuário, eu posso passar um ID para ele. Então, para esse endpoint aqui, ó, /users, e o ID dele, eu consigo trazer apenas, retornar apenas um único usuário. Eu consigo atualizar um usuário através do put. Eu posso deletar um usuário e também posso adicionar um novo usuário. Então é basicamente um CRUDzinho básico para uma tabela minha de usuário, beleza? Como a gente vai estar só nessa aula validando um teste de saúde, a gente vai estar só atuando dentro desse endpoint aqui, beleza? Então se eu pegar aqui no Postman aqui, ó, tá aqui a minha API /help, tá? Então essa aqui é a base da minha API, tá? Esse aqui é meu endpoint, é o /help, certo? Se eu der um send nele aqui, ele vai me retornar um status ok. Esse é o status da minha API, tá ok. E o status code também é 200. Então, o que a gente vai fazer no nosso teste? A gente vai dar um get, esse nosso endpoint aqui, e vai validar se no response body dele, ou seja, se no corpo da resposta dele, ele traz um status, e esse status é ok. E se o status code que ele me retorna também é 200. Beleza? Está bem facinho de compreender daí. Né? Então, vamos lá. Então, given, ou seja, dado, que vou dar um Alt Enter para trazer para a gente aqui, eu preciso passar algum parâmetro para ele? Tem algum pré-requisito que eu tenho que estar inserindo nele? Não, não tem. Então, quando eu não preciso passar nada, eu posso ir direto para o when. Tá? When, deixa eu botar um asterisco aqui para ele trazer tudo. Tá? Então, quando eu der um get, aonde que eu vou dar um get?
no meu endpoint. Qual que é o meu endpoint? Esse aqui. Então, quando eu der um get neste meu endpoint aqui, então, o que eu espero? Espero um status code 200. Eu não gosto da forma de formato aqui, não. Tá. Então, vamos lá. Recapitulando, então. Quando eu der um get nesse endpoint aqui, eu espero, então, um status code 200. Beleza? E agora, como que a gente vai rodar esse teste aqui? Usando as anotações do TestNG. Por isso que eu boto um @teste dentro de, atrás, antes, no caso, né, de toda a função que eu crio para testar. Então, por isso que eu tenho esse @teste aqui. E aí, perceba que agora que eu adicionei esse @teste, vai ter um botãozinho de play aqui, ó, onde eu posso rodar esse teste, ó, run. E aí, eu clico nele ali, para dar o run, e ele vai rodar esse teste pra gente. O teste passou. Então, ó, no nosso switch aqui, ele diz que o total de testes que ele rodou foi 1 e um teste passou. Nenhum falhou e nenhum ele esquipou. Beleza? Agora vamos supor que além de validar meu status code 200, eu também queira validar esse status aqui, que ele seja ok. Tá? Como é que a gente faria isso? Perceba que esse status aqui está dentro de um body, certo? Aqui, ó, body. E esse body ele é um body de response, de resposta. Então o que a gente vai fazer? Vou botar aqui ponto body. O que eu quero desse body? O meu status. Então, status, eu vou dar um vírgula. O que eu espero desse status? Eu espero que ele seja isso, ele é ok. É isso que eu espero dele. Deixa eu importar aqui, ó. Cadê esse aqui no caso? Pronto. Então, além de esperar que o status code meu seja 200, eu espero que no meu body eu tenha um status e ele é ok. Status é ok. Então vamos rodar esse teste aqui. Vamos ver se ele vai passar. Beleza, passou. Teste rodado 1, teste passou 1. Mas será que isso aqui realmente faz sentido? Caso você esteja com dúvida, será que não é um falso positivo? Tenta botar algo do tipo, sei lá, botar not ok, ou seja, não é ok. Vamos ver qual é o retorno que ele vai trazer pra gente. Opa, falhou. Porque o que ele esperava, perceba que ele consegue até ser bem descritivo nessas horas. Ele esperava not ok. Porque é isso que eu botei pra ele. Eu espero que você receba not ok. Mas o que ele recebe? Ele recebe ok. Por isso ele falha. Então, ele tem que ser ok, porque ele vai bater com o meu body. Então ele vai validar no meu status do meu body se o que ele retorna é ok. Então, a gente vai dar de novo, voltar para ok, o teste passa corretamente. É sempre importante você não validar só o caminho feliz, tá? Valida também é um caminho feliz. Então, para ter certeza de que não é só um falso positivo que está rolando ali. Beleza? Esse foi só o primeiro teste aqui, só para tu ter adquirir um conhecimento básico aqui de como é que funciona aqui um teste do Rest Assured, beleza? Nos demais vídeos ali eu vou estar refinando um pouco ali os outros testes, deixando ele mais elegante, ensinando como é que a gente vai estar tratando ali as pastas para ficar algo bem organizado e ficar de fácil manutenção, beleza? Então, de início é só isso e te espero na próxima aula.